Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Sob a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São José, o auxílio de nossa querida padroeira Santa Teresinha e nossos santos anjos da guarda, Deus Todo-Poderoso nos conceda que, ao nos dedicarmos nesta hora ao estudo e conhecimento da nossa fé, sejamos cada vez mais enriquecidos pela graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós seguimos o estudo que estamos fazendo. Nós já estamos tratando do creio. E na última semana, na semana passada, nós falamos sobre o mistério da Santíssima Trindade, o que nos deu uma reflexão para olharmos para o dogma da Santíssima Trindade e ver a profundidade desse mistério, da grandeza desse mistério, da relação que nós precisamos ter com essas três pessoas divinas. Tendo visto isso, nós seguimos no creio. Nós lembramos lá, no creio nós dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Então nós chegamos agora no artigo, no parágrafo que trata sobre o Todo-Poderoso, Nós estamos ainda no artigo Criador. Melhor dizendo, sobre Deus Pai Todo-Poderoso. E nós vamos iniciar um pouco sobre a criação. Vamos pegar então o catecismo. Esse parágrafo terceiro, embora seja curto, ele tem bastante conteúdo e dá para a gente fazer boas reflexões com ele. Começa então o marginal 268 do catecismo. Olha a definição que o catecismo faz. De todos os atributos divinos, só a onipotência de Deus é mencionada no símbolo. Então, Deus tem inúmeros atributos. Por exemplo, nós dizemos que Deus é bondade, Deus é misericórdia, Deus é compaixão, Deus é eterno, Deus é ternura, enfim. Deus possui inúmeros atributos. Mas no creio, de todos os atributos que Deus possui, o único atributo que nós professamos é Todo-Poderoso. Nós não professamos, creio em Deus Pai Todo-Misericordioso. Nós professamos que Ele é Todo-Poderoso. É o princípio que está lá no profeta Isaías, no capítulo 6. Ele é o Sabaote, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor dos exércitos celestes. É assim que nós até inclusive cantamos no Santo, 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 Senhor, Deus do Universo, O que está ali na língua original, no hebraico, é o Sabaote, É o Senhor Deus dos exércitos, Não é somente o universo, mas Ele é o poderoso, Ele sustenta e conduz todo o universo e tudo que nele existe. Confessá-la, a onipotência divina, é de grande importância para a nossa vida. Nós cremos que ela é universal, pois Deus que criou tudo, governa tudo e pode tudo. É também de amor, pois Deus é nosso Pai, e é misteriosa, pois somente a fé pode discerni-la quando a onipotência divina se manifesta na fraqueza, Essa é uma passagem da carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, Quando São Paulo diz lá, quando eu me sinto fraco, é então que sou forte. Ou, São Paulo continua dizendo, é na fraqueza que a força se manifesta. E quando nós vemos essa onipotência de Deus se manifestar na impotência,
Porque é paradoxal isso, né? Como que a onipotência pode manifestar impotente? Nós vemos isto claramente no mistério da cruz. Na cruz nós vemos, parece que Deus impotente. Se vê na fragilidade do mistério da cruz, um Deus derrotado. Na aparência física, naquilo que nós vemos diante daquele mistério, né? Ali se manifesta então, na fraqueza, a onipotência de Deus. Vejam outro mistério, o próprio mistério do Natal. Deus se manifesta na fragilidade de uma criança, mas ali nós temos o quê? A onipotência divina, mas a onipotência divina que pode ser, a qualquer momento, surpreendida por alguém, como por exemplo Herodes, e ser morto, naquela criança indefesa, que precisa de todos os cuidados. Então, como que é onipotente se ele se manifesta impotente? Então, esse é um pouco do mistério da onipotência divina. Em nada Deus perde a onipotência, evidentemente, mas isso é, de fato, escandaloso e paradoxal. Mas continuemos, que vai complicar um pouco mais. 269. As Sagradas Escrituras professam reiteradas vezes o poder universal de Deus. Ele é chamado em Gênesis, o poderoso de Jacó, o Senhor dos exércitos, o forte, o valente, é chamado também de guerreiro, enfim. Se Deus é todo poderoso no céu e na terra, é porque os fez. Por isso, nada lhe é impossível, e Ele dispõe a vontade de sua obra. Ele é o Senhor do universo, cuja ordem estabeleceu, ordem esta que lhe permanece inteiramente submissa e disponível. Ele é o Senhor da história, governa os corações e os acontecimentos à vontade. Teu grande poder está sempre a teu serviço. Quem pode resistir à força de seu braço? Livro da Sabedoria, Então veja, o Catecismo vai citando uma série de passagens da Escritura. 270. Deus é o Pai Todo-Poderoso. Sua paternidade e seu poder iluminam-se mutuamente. Com efeito, Ele mostra sua onipotência paternal pela maneira como cuida de nossas necessidades, pela adoção filial que nos outorga. Sereis para vós um pai, sereis para mim filhos, diz o Senhor Todo-Poderoso. E finalmente por sua misericórdia infinita, pois mostra seu poder no mais alto grau, perdoando livremente os pecados. A onipotência divina de modo algum é arbitrária. Em Deus o poder e a essência, a vontade, a inteligência, a sabedoria e a justiça são uma só e mesma coisa, de sorte que não pode estar no poder divino que não possa estar na vontade justa de Deus em sua inteligência sábia. Então, quando nós professamos a fé que Deus é todo-poderoso, em nada nós estamos tirando o atributo, por exemplo, da misericórdia de Deus. Muito pelo contrário. No fato de dizermos que Deus é todo-poderoso, Ele é todo-poderoso no amor, Ele é todo-poderoso na misericórdia, Ele é todo-poderoso na justiça, Ele é todo-poderoso na ternura, na bondade. Então, o poder de Deus se manifesta nos outros atributos. Não existe contradição no atributo e no fato de dizer que Deus é todo-poderoso e que pareça que isso seja, nossa, mas parece que Ele é todo-poderoso, então Ele é um ser que tem todo o poder, está distante de nós, e parece que não manifesta a sua misericórdia. Porque existe muito isso. Mas quando a gente fala muito que Deus é todo-poderoso, parece que torna-se um Deus distante na manifestação da sua misericórdia para conosco. Não, pelo contrário, a sua onipotência divina se manifesta em todas essas coisas. Agora vem um pouco daquilo que eu falei da aparência e impotência de Deus, Parece que Deus é impotente. Sobretudo quando você pede uma coisa para Deus, parece que, mas se Deus fosse todo-poderoso, por que Ele não fez? Por que Ele não faz isso, 272. A fé em Deus Pai Todo-Poderoso pode ser posta à prova pela experiência do mal e do sofrimento. Essas são uma circunstância muito difícil, Quando a gente é colocado diante dessa experiência do mal, da cruz e do sofrimento, é aí que nós
nos interrogamos, nos questionamos sobre a onipotência de Deus. Lembra que quando nós falávamos lá no catecismo, lá no seu comecinho, o catecismo até trazia lá que uma das coisas que podem colocar em dúvida a existência de Deus é o fato de que muitas pessoas, quando são colocadas diante destas circunstâncias, começam a se perguntar: mas cadê Deus? Se Deus existe, por que eu estou passando por isso? Aqui o catecismo apresenta a mesma questão. Por vezes, Deus pode parecer ausente e incapaz de impedir o mal. Deus seria capaz de impedir alguma coisa? Talvez uma pergunta, né? Depois eu vou tratar um pouco sobre a Suma Teológica. Santo Tomás trata desse artigo, né? Deus é todo-poderoso. E aí Santo Tomás, lá na Suma Teológica, na questão 25, questão 3, né, artigo 3º, ele pergunta assim, sobre a onipotência de Deus. E dentro da onipotência de Deus, a pergunta é: se Deus pode tudo, Deus pode não poder? Uma pergunta. Outra pergunta: Deus poderia criar uma pedra que Ele não poderia levantar? Se Ele pode tudo, Ele poderia fazer isso. Mas Ele poderia criar uma pedra que Ele mesmo não poderia levantar? Só que essa pergunta, cuidado, ela é perigosa. Porque qualquer resposta que você dê para a pergunta, você diz que Deus é impotente. Deus poderia criar uma pedra que Ele não poderia levantar? Se você diz que sim, então Deus é impotente. Se você diz que não, que Ele poderia criar uma pedra que Ele não poderia levantar, Ele não poderia fazer isso, então se Ele não pode fazer, Ele é impotente. Logo, Deus não é onipotente. Então, para essa pergunta, qualquer resposta, você cai na armadilha. Entenderam, né? Se não entenderam, depois vão assistir o vídeo lá e vão refletir. Deus poderia criar uma pedra que Ele mesmo não poderia levantar? Para qualquer resposta, você cai na arapuca. Então, mas nós vamos olhar já essa questão de Santo Tomás. Então, diante desta experiência do mal, né, é que nós somos colocados. Ora, Deus Pai revelou sua onipotência da maneira mais misteriosa no rebaixamento voluntário e na ressurreição de seu Filho, pelos quais venceu o mal. Assim, Cristo crucificado é poder de Deus e sabedoria de Deus, pois o que é loucura de Deus é mais sábio que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Foi na ressurreição e na exaltação de Cristo que o Pai desdobrou o vigor de sua força e manifestou que extraordinária grandeza reveste seu poder para nós, os que cremos. 273. Somente a fé pode aderir aos caminhos misteriosos da onipotência de Deus. Então, se a pessoa não tem fé, vai ser sempre muito difícil. Ela vai sempre entrar numa encruzilhada e num princípio de contradição em relação à onipotência de Deus. Então, a fé é a resposta para isto. Esta fé gloria-se de suas fraquezas a fim de atrair sobre si o poder de Cristo. Desta fé, a Virgem Maria é o modelo supremo. Ela que acreditou que nada é impossível a Deus e que pôde engrandecer o Senhor. O Todo-Poderoso fez grandes coisas em seu favor. Seu nome é santo. Por isso, nada é mais adequado para consolidar nossa fé e nossa esperança do que a convicção profundamente gravada em nossas almas de que nada é impossível a Deus. Vocês vão ver que Santo Tomás vai apresentar uma questão a esta passagem da Escritura. Pois tudo o que o credo a seguir nos proporá a crer, as maiores coisas, as coisas mais incompreensíveis, bem como as que mais ultrapassam as leis extraordinárias da natureza,
Desde que a nossa razão tenha pelo menos a ideia da onipotência divina, ela as admitirá facilmente, sem qualquer hesitação. Então, por isso, a fé na onipotência divina. Aí talvez vai causar uma confusão na tua cabeça, mas se você tiver o mínimo de fé, isso vai fazer com que a sua razão consiga conceber aquela ideia, por mais difícil que seja de entrar na sua cabeça. Certo? Agora eu quero tratar então, um pouco fugindo do catecismo, uma questão sobre esse atributo de Deus. Então, São Tomás de Aquino, ele, numa questão da Suma Teológica, a questão 25, ele trata sobre a potência divina, ou seja, sobre o poder de Deus. Deus pode. O que Deus pode? O que Deus não pode? Aí a primeira coisa que ele diz é: Deus, ele é onipotente, ou seja, ele é todo poderoso naquilo que é possível. Naquilo que é impossível, Deus não pode ser todo poderoso. Se Deus fosse capaz de fazer o impossível, incorreria numa contradição, diz Santo Tomás. Então veja, se Deus fosse capaz de fazer aquilo que é impossível, ele cai numa contradição. Mas continua. O impossível não pode ser e não pode padecer a ação do outro nem de Deus. Exemplo: Deus não pode fazer com que Lázaro tenha deixado de morrer se ele morreu. Seria um princípio de contradição. Se ele morreu, não tem como Deus deixar de morrer. Mas Deus pode fazer com que Lázaro ressuscite, como de fato ele faz, voltar à vida. Outro exemplo: se a terra gira para a direita, Deus não pode fazer com que a terra gire para a esquerda. As duas coisas ao mesmo tempo. Isso é um princípio de contradição. Que a terra gire para a direita e ao mesmo tempo gire para a esquerda são opostos. Então Deus não pode fazer isso. O que ele pode fazer? Ou que a terra gire para a direita, ou que a terra gire para a esquerda. As duas coisas ao mesmo tempo não é possível, porque é uma contradição. Então Deus pode fazer aquilo que está dentro do possível, porque ele mesmo não vai quebrar as regras que ele estabeleceu na ordem da criação. Existem coisas que têm regras. Deus não pode fazer, por exemplo, que 2 mais 2 seja igual a 5. Isso é uma contradição. 2 mais 2 é quanto? 4. Deus não pode chegar, não, mas agora vamos mudar a lei e 2 mais 2 é igual a 5. Então Deus faz tudo aquilo que está dentro do possível. Mas vamos continuar. Deus não poderia, por exemplo, fazer com que uma pessoa subisse e descesse a escada ao mesmo tempo, porque isso é um princípio de contradição. Ou ela está subindo ou ela está descendo. Certo? Ah, mas padre, então aquela doutrina que nós acabamos de ler na Sagrada Escritura, que o anjo disse, para a Virgem Maria, para Deus nada é impossível, então ela está errada? De Santo Tomás? Não, em nada contradiz a palavra de Santo Tomás. Em nada. Por quê? Porque, segundo Santo Tomás, a palavra é uma concepção do intelecto. O que implica contradição não pode ser concebido pelo intelecto. Então, se o intelecto é capaz de compreender aquela palavra, então ela é razoável. Se ela é uma contradição e o intelecto não consegue conceber, logo aí nós incorremos naquele mesmo exemplo que Santo Tomás deu, que eu não tenho como subir uma escada e descer a escada ao mesmo tempo, porque isso é uma contradição. Ou eu estou subindo ou estou descendo. Ok? Claro, aí Santo Tomás vai trabalhar e desenvolver toda essa ideia nos artigos 5 e 6 da mesma Suma Teológica, para mostrar que Deus é perfeito, Deus é onipotente, Deus consegue fazer tudo de maneira libérrima, como diz ele aqui na Suma Teológica. Por exemplo, uma outra pergunta: Deus criou o melhor dos mundos possíveis? Então, esse mundo que nós vivemos, será que isso aqui é o melhor que Deus poderia fazer? Ou ele poderia fazer um mundo melhor? Ou esse aqui é o melhor que Deus poderia fazer? Então pensem se esse é o melhor mundo que Deus poderia ter criado.
ou se ele seria capaz de criar algo mais perfeito do que isso que ele criou. Se ele quisesse. Ele não é onipotente, tem todo o poder, então ele poderia ter feito algo melhor do que isso daqui. Claro que olhando sobre uma ótica de que as coisas estão imperfeitas aqui. Mas o livro do Gênesis nos atesta que antes do pecado, Deus criou tudo perfeitamente. E vai dizendo lá o livro do Gênesis, Deus viu que era bom. Deus viu que era bom. Quando ele cria o ser humano, ele diz que era muito bom, né? Então, de fato, Deus seria capaz de fazer algo imperfeito. Mas daí, se ele tira o livre-arbítrio do ser humano, aí ele tira a nossa capacidade de amar. Daí, nunca o ser humano seria capaz de amar a Deus, porque nós só seríamos fadados a isto. Nós não poderíamos, por um ato livre, da vontade de dizer, não quero amar a Deus. Aí ele quebraria também. Se Deus nos criasse sem a capacidade de escolher amá-lo, Deus perderia um atributo dele, que seria o amor. Daí nós poderíamos dizer que Deus é amor, porque um Deus que é amor e que cria o ser humano, não tendo a oportunidade de escolhê-lo, não amá-lo, ele não é um Deus de amor. Porque o amor, uma das condições e pressupostos do amor é que o amor é livre. Você me ama, mas você tem que... Eu te amo e você tem que me amar. E não tem outra coisa. Aí você não é livre. Portanto, o amor não estaria dentro do conceito de liberdade, mas sim uma escravidão. O amor não faria o outro livre, né? Então, o livre-arbítrio é justamente a possibilidade do ser humano, de maneira deliberada, poder dizer, não quero amá-lo. Eu escolho odiá-lo, por exemplo. É como fazem os demônios no inferno. Mas voltemos então nas perguntas que eu as fiz anteriormente. Deus poderia criar uma pedra que ele não poderia levantar? Deus pode tudo. Nada lhe é impossível, de fato. Se Deus pode tudo, a pergunta é: ele pode não poder? Essa pergunta é capciosa e ela nos coloca numa encruzilhada perigosa, né? Deus poderia criar uma pedra que ele não poderia levantar? Então, qualquer resposta que você dê, como eu disse anteriormente, Deus seria onipotente, porque a pergunta está errada pelo falso conceito do possível. Deus pode fazer tudo aquilo que é possível, que está inscrito na natureza das coisas, porque Ele mesmo escreveu na natureza das coisas como as coisas devem ser. Então, por exemplo, como eu disse, Deus não pode dizer que 2 mais 2 é igual a 5, porque está inscrito na própria natureza que 2 mais 2 é igual a 4. Claro que tem sempre um doido aí que pode dizer, não, mas é 5. Então, Deus pode tudo que é possível dentro dos mundos possíveis. Aquilo que não é possível está fora dos mundos possíveis, portanto está na ordem do não ser, que nós diríamos talvez na ordem do nada. É um pouco aquilo que o ser humano experimenta. Por exemplo, nós seres humanos podemos muitas coisas, mas nós não somos todo poderoso, né? Mas o fato de poder está limitado ao nosso ser. Nós podemos tudo aquilo que o nosso ser pode. Por exemplo, você não consegue ficar, a não ser que você esteja medicado, uma semana acordado sem dormir pelo menos 30 minutos. O ser humano não consegue isso. Por quê? Porque está dentro da incapacidade do ser humano. Ele precisa dormir e descansar. Eu não durmo mais, agora eu vou ficar acordado porque eu não quero perder tempo nessa vida. Não, isso é uma loucura, entende? E não tem coisa mais boa que dormir, né, gente? Sobretudo dormir cedo, né? Aí você dorme, descansa. Então, existem coisas que estão na lógica do ser, que está impregnado em você mesmo. Você não pode fugir disso. Por isso, existem outros princípios de contradição que ainda a gente poderia incluir aqui, né? Por exemplo,
Deus não poderia decidir que a grama fosse rosa-choque, né? Um rosa-choque. E o céu, e decidir que, por exemplo, elefantes, ou melhor, ele poderia decidir que elefantes têm 6 patas. Isso está dentro, mas está estabelecido que elefantes têm quantas patas? 4. Normalmente só se o elefantezinho sair meio defeituosinho. Mas está na ordem da natureza que elefantes nascem como? Com 4 patinhas. Poderia nascer um elefantezinho com tipo centopeia, né? Com mais perninhas. Mas na ordem da natureza está inscrito o quê? Que ele vai sair daquele jeito. Então, Deus pode, dentro dos mundos possíveis. A sua onipotência está sempre dentro desse mundo possível que Ele mesmo criou, que Ele mesmo estabeleceu. Então, Deus pode fazer o impossível na minha vida? Ele pode, dentro das possibilidades que existem de fazer aquilo que é possível, certo? Claro que isso nós poderíamos tratar mais ainda sobre essa questão da onipotência de Deus, mas o fato é que a sua onipotência em nada tira os outros atributos de Deus. Ao contrário, um Deus que fosse só misericórdia e só fosse amor, não fosse todo-poderoso, de que serviria ser todo misericórdia, todo poderoso, todo amor, se ele não tivesse todo o poder? Então, por isso que dos atributos da fé, o que mais nós destacamos no credo é que Deus é todo poderoso, porque podendo tudo, Ele é amor, Ele é misericórdia, Ele é justiça, Ele é bondade. Então, esse é o artigo que nós professamos no credo, né? Dos atributos de Deus, certo? Vamos passar para o outro ponto, iniciar, na verdade, que é: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador, né? Nós vamos dizer que Ele é Criador do céu e da terra. Nós vamos entrar aqui, inicialmente, nós vamos começar hoje, né? Falando sobre alguns fundamentos da criação. No próximo encontro, eu quero apresentar um pouco o que Santo Tomás diz sobre a criação. E aí nós vamos entrar em questões mais polêmicas, né? Sobre algumas teses, né, a respeito da criação. Por exemplo, nós católicos cremos no monogenismo ou no poligenismo. Vocês já ouviram falar nisso? Então, a humanidade descende de uma raça, monogenismo, ou descende de várias raças, poligenismo. Então, essa é uma questão, como católicos, como nós cremos, né? Nós viemos de uma única herança, poderíamos dizer, lá de Adão e Eva, e seguiu toda a humanidade, ou Deus teria criado vários povos, por isso vem a cultura poligenista, e aí diversos povos foram se expandindo pelo mundo. O que o livro do Gênesis utiliza lá no capítulo 1 e no capítulo 2 seria uma leitura alegórica só para dizer como Deus teria criado o universo. Então nós vamos apresentar um pouco isso e apresentar também alguns documentos da igreja para ver em que nós cremos, o que a fé católica aceita sobre essas teorias que estão presentes aí, né? O mundo teria vindo do Big Bang, de uma explosão. Como é isso? Existe fundamento para dizer que descende só de Adão e Eva e toda a humanidade seguiu a partir de Adão e Eva? O que a fé católica trata sobre isso? Que são questões polêmicas no campo da ciência, né? E que são tratadas também comumente em escolas, né? Então, nós vamos falar um pouco disso no próximo encontro. Eu vou trazer os fundamentos na teologia de São Tomás, no próprio catecismo, e também em alguns documentos do magistério da igreja, em que a igreja se pronunciou nos últimos anos, né, sobre esse tema, que é um tema bastante polêmico, né, o tema da criação. Como foi? Então, comecemos lá. Vamos fazer só uma introdução para nós conhecermos um pouco aquilo que diz o catecismo, e aí nós continuamos. 279. No princípio Deus criou o céu e a terra. Isso está lá em Gênesis 1:1. Com essas solenes palavras inicia-se a Sagrada Escritura. O símbolo da fé retoma essas palavras confessando Deus Pai Todo-Poderoso como Criador do céu e da terra,
de todas as coisas visíveis e invisíveis. Por isso falaremos primeiro do Criador, em seguida de sua criação e finalmente da queda no pecado, da qual Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio resgatar-nos. Então veja quantos temas nós vamos tratar aqui dentro desse encontro. A criação é o fundamento de todos os desígnios salvíficos de Deus, o começo da história da salvação, que culmina em Cristo. Inversamente, o mistério de Cristo é a luz decisiva sobre o mistério da criação. Ele revela o fim em vista do qual, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Desde o início, Deus tinha em vista a glória da nova criação em Cristo. Então, tudo que Deus faz tem em vista a nova criação, aquela criação que vai ser estabelecida em Cristo, que no fundo, nós não podemos até nem chamar de nova criação. A melhor palavra é redenção ou regeneração. Nós fomos regenerados em Cristo, nos tornamos novas criaturas, né? Lembra que no precônio pascal até diz, né, na vigília pascal, né, Santo Agostinho canta lá no precônio, que é o exulte, né, quando nós estamos com as velas acesas, acabamos de entrar na igreja, está cantando o precônio antes das leituras. De que nos valeria ter nascido se não nos resgatasse em seu amor? Você poderia ter nascido, ser uma criatura, mas se Deus não nos resgatasse em seu Filho, a nossa vida continuaria sendo um nada. Mas em Cristo, como recorda São Paulo, nós somos novas criaturas. Catequese sobre a criação, 282. A catequese sobre a criação reveste de uma importância capital. Ela diz respeito aos próprios fundamentos da vida humana e cristã, pois explicita a resposta da fé cristã à pergunta elementar feita pelos homens de todas as épocas. Se quiserem grifar essas perguntas: de onde viemos? Para onde vamos? Qual é a nossa origem? Qual é o nosso fim? De onde vem e para onde vai tudo que existe? As duas questões, a da origem e a do fim, são inseparáveis. São decisivas para o sentido e a orientação de nossa vida e de nosso agir. Por exemplo, gente, quando uma pessoa está em crise existencial, ou seja, a crise do ser, né? A sua existência, ela se faz essas perguntas: para que eu estou aqui nesse mundo? Sofrendo neste, como a gente reza na Salve Rainha, né? Neste vale de lágrimas, para depois terminar e ir para o cemitério e ser comido por vermes? Para que sofrer? Vamos adiantar o término desse sofrimento. E o que faz muitas vezes as pessoas chegarem num vazio existencial, né? Numa perda de sentido total, que fazem com que as pessoas tirem suas próprias vidas, o que é muito doloroso, seja para a pessoa, seja também para as pessoas que conviviam com aquela pessoa que morreu através do suicídio, né? Então, essas perguntas os animais não se fazem, né? De onde eu vim? Para onde eu vou? Por que eu existo? O único ser que se questiona sobre sua existência é o ser humano, que se pergunta: mas para que eu existo? Ou uma pergunta fundamental, né? Qual é a minha finalidade? Ou seja, qual é o meu fim? Para que eu estou aqui? Né? E muitas pessoas se veem desorientadas porque elas não conseguem se encontrar. Quantas pessoas passam a vida inteira desorientadas e não se encontram? Não se sabem para onde vão. Vive uma vida louca, insensata. Talvez, em alguma circunstância, a gente já tenha feito essa pergunta a nós mesmos, né? Quando criança, dificilmente uma criança vai se perguntar sobre isso. Essas perguntas começam a se levantar a partir da adolescência, né? Quando a pessoa começa a compreender mais sobre sua existência, quando ela começa a compreender que ela precisa tomar uma direção na sua vida, seguir um caminho, então ela começa a se questionar. Pode ser que não seja diretamente com essas perguntas que são feitas aqui pelo catecismo, mas ela se coloca diante de si para responder essa questão. Muito aparece também sobre a questão vocacional. Ai, padre, o que eu faço da minha vida, né? Olha, eu estou aqui, né? Eu não sei se eu vou para o seminário, se eu caso, se eu compro uma bicicleta, né? O que eu faço da minha vida, né? Eu não sei o que Deus quer de mim,
né? Aí a pessoa nem se questiona tanto acerca da existência diretamente, né? Da falta de sentido que exista para a sua vida, mas sim de um sentido vocacional, né? Para que eu existo? Para que eu fui criado? Para que Deus criou? O que Deus queria quando Ele pensou em mim? Vocês já pararam para se perguntar sobre isso? O que Deus queria de você quando Ele pensou em você? Vocês creem que Deus pensou em vocês? Vocês creem ainda mais que quando Deus pensou em vocês, Ele pensou muito bem? Que você é uma boa notícia, uma boa ideia? 51, né? Uma boa ideia. Você crê que você é uma boa ideia? Ou seja, uma boa ideia de Deus? Porque Ele me pensou lá no livro do profeta Jeremias, diz, né? Antes do ventre de minha mãe, né? Tu me tecestes. Deus estava lá, então, antes de eu ser gerado no ventre de minha mãe, Deus já estava me tecendo. O Salmo também vai dizer isso, né? Tem um Salmo, que é o Salmo, acho que 138, que se transformou naquela música lá: Senhor, eu sei que Tu me sondas, Senhor, eu sei que Tu me conheces. Ainda no abismo de minha alma, eu sei que ali, né? Então Deus nos conhece. E você crê nisso? Que você é uma boa notícia? E que quando Deus te pensou, Ele pensou muito bem? Quando nós fazemos tem um testezinho para se aplicar nas pessoas sobre esta questão. Sobre se você crê nisso, né? Se você crê que Deus, quando pensou em você, Ele pensou muito bem. Na maioria dos casos, a invertida é grande, gente. As pessoas dizem: eu creio nisso, padre. Mas aí a gente aplica o teste, que é um teste bem prático e simples. Aí a pessoa chega lá no final e diz assim: parece que eu não creio. Que Deus me pensou muito bem quando Ele me criou. Embora a gente não queira, né, manifestar isso, porque a gente, não, mas eu creio que Deus é bom. Eu creio que lá no ventre da minha mãe Ele me gerou, que Ele me pensou, que Ele me amou infinitamente. Mas aí quando você olha para a vida da pessoa e começa a questioná-la acerca de algumas questões, você nota que dentro dela existe uma insatisfação tremenda com o Senhor, e que ela não gosta do jeito que ela é. E que se ela tivesse a oportunidade de ser Deus e criá-la, Ele não a criaria do jeito que Ele criou. Se você fosse Deus, vamos supor, por 5 minutos Deus te chamasse e falasse: vem cá, vamos criar o Cicraninho. Ou seja, o Cicraninho é você. Vamos criar o Rogério. Senta aqui comigo. Você criaria o Rogério do jeito que ele é? Ou seja, se você tivesse a oportunidade de ser Deus por 5 minutos, uau, você faria você do jeito que você é? Ou você dá uma melhorada, uma garibada? Padre, dá uma melhoradinha, né? Talvez algumas pessoas tenham uma preocupação, talvez uma mudança mais externa. Eu não gostaria de ter esse cabelo assim, eu gostaria de ter um cabelo mais assim, eu gostaria de ser loiro, não, eu gostaria de ser mais moreno. Mudanças físicas, visuais. Mas tem muitas pessoas que têm uma insatisfação tremenda, não tanto externamente, mas internamente. Padre, eu não gostaria de ser desse jeito que eu sou assim, né? Choro por tudo, ou eu rio por tudo, né? Eu gostaria de ter outro jeitinho de ser. Então você nota que tem uma insatisfação. Esta insatisfação denota uma falta de fé naquilo que Deus fez. Porque quando Ele te pensou muito bem. E não poderia ter pensado de outra forma. Porque quando Ele criou, entre as milhões de possibilidades, o ser criado foi quem? Eu. Ponto. Então depois vocês examinem um pouquinho. Se eu tivesse a oportunidade de sentar com Deus e de mudar algumas coisas, mudaria? Não, tá bom. Não porque eu estou perfeito, pá. Nossa, eu estou perfeito, tô maravilhoso. Não precisa ser ingênuo nem tonto, né? Você tem consciência. Não, olha,
Existem as minhas imperfeições, mas o que Deus pensou, como Ele pensou muito bem. Agora tem aquilo que compete ao ser criatural, que infelizmente não existe uma correspondência com a obra criada. E que por muitas vezes existe uma rebelião, uma revolta por parte da criatura em relação ao Criador, que não deixa com que essa obra alcance o cume e a perfeição. Certo? Então, diante dessas perguntas, o ser humano se questiona, né? Se você vai, por exemplo, no campo do ateísmo, mesmo dos que se denominam gnósticos, né? A questão é sempre: prove a existência de Deus, né? Como provar a existência de Deus? Então eles ficam sempre diante dessa questão. Vamos lá para o 283. A questão das origens do mundo e do homem é objeto de numerosas pesquisas científicas que enriqueceram magnificamente nossos conhecimentos sobre a idade e as dimensões do cosmos, o devir das formas vivas, o aparecimento do homem. Estas descobertas nos convidam a admirar tanto mais a grandeza do Criador, a render-lhe graças por todas as suas obras, pela inteligência e pela sabedoria que dá aos estudiosos e aos pesquisadores. Com Salomão, estes últimos podem dizer: ele me deu um conhecimento infalível dos seres para entender a estrutura do mundo, a atividade dos elementos, pois a sabedoria, artífice do mundo, mo ensinou. O grande interesse reservado a essas pesquisas é fortemente estimulado por uma questão de outra ordem e que ultrapassa o âmbito próprio das ciências naturais. Não se trata somente de saber quando e como surgiu materialmente o cosmo, nem quando o homem apareceu, mas antes de descobrir qual é o sentido de tal origem, se ela é governada pelo acaso, um destino cego, uma necessidade anônima, ou por um ser transcendente, inteligente e bom chamado Deus. Então são questões que se colocam, né? Como Deus construiu, fez o mundo materialmente? Tem coisas que são irrelevantes. Mas a pergunta é: quem conduz o mundo? Quem conduz a ordem das coisas? Quem governa? Quem as fez? E se o mundo provém da sabedoria e da bondade de Deus, agora vem uma pergunta: por que existe o mal? De onde vem? Quem é o responsável por ele? Haverá como se libertar dele? Desde os inícios, a fé cristã tem se confrontado com respostas diferentes da sua no que diz respeito à questão das origens. Assim, encontram-se nas religiões, nas culturas antigas, numerosos mitos acerca das origens. Certos filósofos afirmaram que tudo é Deus e que o mundo é Deus, ou que o devir do mundo é o devir de Deus. Outros afirmaram que o mundo é uma emanação necessária de Deus, emanação esta que deriva desta fonte e volta a ela. Outros ainda afirmaram que a existência de dois princípios eternos, bem e mal, luz e trevas, em lutas permanentes entre si, que nós chamamos de dualismo e maniqueísmo. Sendo algumas dessas concepções, o mundo seria mau, produto de uma queda, e portanto deve ser rejeitado ou superado. Outros admitem que o mundo tenha sido feito por Deus, mas à maneira de um relojoeiro, que uma vez terminado o serviço, o teria abandonado a si mesmo. Outros finalmente não aceitam nenhuma origem transcendente do mundo, vendo neste um mero jogo de uma matéria que teria existido sempre. Todas essas tentativas dão prova da permanência e da universalidade da questão das origens. Esta busca é própria do homem. Então você vê, ao longo da história da humanidade, muitas perguntas, muitas respostas, o ser humano tentou sempre dar
uma resposta. Será que existem dois princípios, bem e mal, que seria a origem daí do maniqueísmo? Teria um ser mal, que nós poderíamos dizer que é o demônio que está lá lutando contra Deus. Então o demônio seria uma realidade sem origem, sem princípio, ele mesmo teria existido desde todos os sempre. Ou não, só existe essa realidade material e a matéria é má e nós estamos condicionados a viver aqui. Enfim, qual é a resposta para essas questões que abarcam desde o início da humanidade essas perguntas da qual o ser humano se questiona? Veja, nós estamos tratando da ordem da criação. Veja, o catecismo primeiro, nós estamos falando do artigo sobre o Criador. E o primeiro lugar, o catecismo está fazendo o quê? Trazendo as diversas ideias que estão presentes ao longo dos séculos na sociedade, para depois trazer aqui a base, o fundamento daquilo que nós cremos. Mas esta questão é uma questão pela qual a humanidade sempre se perguntou, sempre se questionou sobre a criação do mundo e ainda se pergunta, né? 286. Sem dúvida, agora o catecismo começa a dizer, a inteligência humana já pode encontrar uma resposta para a questão das origens. Com efeito, a existência de Deus Criador pode ser conhecida com certeza por meio de suas obras, graças à luz da razão humana. Então nós conseguimos conhecer a Deus através da razão humana. Até Santo Tomás vai apresentar as 5 provas da existência de Deus, que não são provas no sentido científicas, né? Mas então Santo Tomás conseguiu provar Deus cientificamente? Não. São provas através do mundo material, da razão, do próprio homem. São essas provas que Santo Tomás vai apresentar. Ainda que este conhecimento seja muitas vezes obscurecido e desfigurado pelo erro. É por isso que a fé vem confirmar e iluminar a razão na compreensão correta desta verdade. Foi pela fé que compreendemos que os mundos foram formados por uma palavra de Deus. Por isso é que o mundo visível não tem sua origem em coisas manifestas. A verdade da criação é tão importante para toda a vida humana que Deus, em sua ternura, quis revelar a seu povo tudo o que é útil conhecer a este respeito. Para além do conhecimento natural que todo homem pode ter do Criador, Deus revelou progressivamente a Israel o mistério da criação. Ele que escolheu os patriarcas, que fez Israel sair do Egito e que ao escolher Israel o criou e o formou. Se revela como aquele a quem pertence todos os povos da terra e a terra inteira, como o único que fez o céu e a terra. Assim, a revelação da criação é inseparável da revelação e da realização da aliança de Deus, o único com o seu povo. A criação é revelada como sendo o primeiro passo rumo a esta aliança, como o testemunho primeiro e universal do amor todo-poderoso de Deus. Além disso, a verdade da criação exprime com um vigor crescente na mensagem dos profetas, na oração dos salmos e na liturgia, na reflexão da sabedoria do povo eleito. Aí ele vai tratar aqui o ponto de vista literário, né, das Sagradas Escrituras, sobretudo ali o livro do Gênesis, né, como a gente faz uma leitura do livro do Gênesis a respeito da criação. Também no próximo encontro eu vou trazer um pouco sobre isso, né, até mesmo na Sagrada Escritura, como fazer uma leitura correta do livro do Gênesis, né, segundo a concepção católica, né. 290. Ele vai tratar da obra da Santíssima Trindade, a criação. Então aqui o resgate é todo ele feito do livro do Gênesis. Nós já vimos esses textos e alguns textos da carta de São Paulo aos Colossenses, né? Então eu não vou ficar lendo essa parte aqui, porque já falei que a obra principal da primeira pessoa divina da Santíssima Trindade, o Pai, é a obra da criação. Mas nós vimos também, quando falávamos sobre a Santíssima Trindade, que o Pai não fez sozinho. Ele faz e realiza esta obra da criação juntamente com o Filho e com o Espírito Santo. Até nisso nós tratávamos no último encontro sobre as relações e as distinções das pessoas divinas. Existem coisas que são próprias de cada pessoa, existem coisas que as pessoas, embora seja próprio das pessoas, as outras pessoas não fazem sem estar junto.
Então, o Pai está criando, e imediatamente o Filho está criando e o Espírito também está criando. Assim como também as obras, né, do Filho e do Espírito Santo. Certo? Ponto 3, 293. Por que Deus criou o mundo? Está explicado aí. O mundo foi criado para a glória de Deus. Então, por que Deus fez o mundo? Por que fez desse jeito? Podia ter feito de outro jeito, né? Mas Ele fez justamente para manifestar a sua glória. Vamos lá. Eis uma verdade fundamental que a Escritura e a tradição não cessam de ensinar e de celebrar. O mundo foi criado para a glória de Deus. Deus criou todas as coisas, explica São Boaventura. E olha o que diz São Boaventura. Deus criou todas as coisas não para aumentar a sua glória, mas para manifestar a sua glória e para comunicar. Então Deus criou porque a glória dele era pequena, para ficar maior, ele foi lá e criou o mundo. Não. Ele só criou o mundo para manifestar a sua glória, para ser um sinal da glória dele, de como ele tem poder. Pois Deus não tem outra razão para criar a não ser seu amor e sua bondade. Aberta a mão pela chave do amor, as criaturas surgiram. Aí explica o Vaticano I sobre em que consiste essa glória, né? A virtude onipotente de Deus, a sua beleza, o seu amor, a sua criação, fazem com que Ele realize esta obra maravilhosa. Talvez a gente não veja o mundo, nem a nós mesmos, como uma obra perfeita, como aí São Boaventura está dizendo, o próprio Vaticano I está dizendo, porque ainda nos falta fé neste atributo divino, que Ele é todo-poderoso e que Ele criou todas as coisas, e ao criar todas as coisas, Ele as criou muito bem. Porque nós temos um olhar negativo para nós mesmos e um olhar negativo para a obra da criação. Quando eu estou falando olhar negativo, não é enquanto a realidade pecado em si, porque essa de fato é uma realidade negativa, mas para além do pecado, olhando para nós mesmos. Você está satisfeito consigo? Nós permanecemos insatisfeitos com nós mesmos, né? Essa é uma verdade. Por quê? Porque a gente não consegue ter todo o poder, né? Nem tudo está ao nosso alcance, nem tudo nós podemos fazer. Nós podemos fazer muitas coisas, mas existe um limite nosso, que é o limite da criatura, que não nos possibilita fazer coisas que a gente poderia fazer. Exemplo: eu gostaria, por exemplo, de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. De estar aqui nesse momento e talvez estar, vamos dizer, em Tambaracá. Mas existe um limite criatural que não me possibilita. Eu não consigo estar em 2 lugares ao mesmo tempo. A não ser que misteriosamente Deus me dê uma graça, que concedeu a alguns santos, da bilocação. Caso contrário, eu não consigo. Mas, padre, imagine se eu fosse mais 3. Como seria bom. Eu poderia estar aqui fazendo outra coisa lá e outra coisa lá. Mas não posso, porque esse é um limite criatural. Então, existe de fato uma insatisfação, ou em algumas circunstâncias a gente se vê impotente, né? Isso nos questiona, isso nos coloca em xeque, né? Sobre essa dimensão da criatura. Por isso que a gente precisa aumentar. Senhor, eu creio que eu sou uma boa notícia. E quando o Senhor me pensou muito bem. Por mais que eu seja desse jeitinho aqui, né? Mas o Senhor pensou bem. Eu sou parte da obra dessa criação. Isso como um ato de fé. Isso não é vanglória. Ai, padre, mas parece que eu estou me envaidecendo. Não. Você só está reconhecendo aquilo que é próprio da obra da criação, que Deus fez. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Então Deus amou o mundo. Deus nos amou. Eu creio nesse amor.
E eu creio que esse amor invade a minha vida, que Ele me pensa bem, que Ele me fez muito bem, né? Então, a fé no amor de Deus. A glória de Deus, 294, consiste em que se realize esta manifestação e esta comunicação de sua bondade em vista das quais o mundo foi criado. Fazer de nós filhos adotivos por Jesus Cristo, conforme o beneplácito de sua vontade, para o louvor e a glória de sua graça. Pois a glória de Deus é o homem vivo, e a vida do homem é a visão de Deus. Então, para que o ser humano existe? Para um dia ver Deus face a face no céu. Ponto. É para isso que você existe. Para que um dia, terminada a sua carreira nesse mundo, você possa contemplar a glória de Deus, que nesse mundo só está manifesta em uma parcela ínfima, pequena, mas que estando diante da face de Deus e contemplando-o face a face, você verá a glória dele. Se já a revelação de Deus por meio da criação proporcionou a vida de todos os seres que vivem na terra, quanto mais a manifestação do Pai pelo Verbo proporciona a vida àqueles que veem a Deus. O fim último da criação é que Deus, Criador do universo, tornar-se-á tudo em todas as coisas, procurando ao mesmo tempo a sua glória e a nossa felicidade. Então, em que consiste a vida humana? A glória de Deus. É contemplar a face de Deus um dia e vislumbrar, penetrar o santuário do céu, retirando o véu e podendo ver Deus. Aí você vai completar inteiro a si mesmo. Aí você vai chegar à plenitude de si mesmo. Enquanto não chega, vai ser sempre esse ser insatisfeito consigo. Muito bem, só fazendo uma introdução do que nós veremos na próxima aula. 4. O mistério da criação. Vamos vendo os tópicos desse número sobre o mistério da criação. Número 1. Deus cria por sabedoria e por amor. Então o ato da criação é um ato da imensa sabedoria de Deus. 2, tá no 296. Deus cria do nada. Nós vamos tratar disso. O que é criar de nada? 3. Deus, 299, né? Deus cria um mundo ordenado e bom. Então existe uma ordem e existe uma bondade nesta obra. 300. Deus transcende a criação e está presente nela. Então em cada fragmento da criação Deus está presente. Mesmo nas coisas mais obscuras. Mas Deus está presente naquela árvore. Nós não somos panteístas, né? Evidentemente. Nós só queremos que quem dá o ser àquela árvore é Deus. Então, portanto, aquela árvore é obra da criação de Deus. Então, ali tem o ser de Deus. Aquela árvore participa do ser divino, de alguma forma, porque ela possui o ser. Se ela não tivesse o ser, ela cairia no nada. 5. E aí dá fundamento para o que eu estou dizendo, que é o número 301. Deus mantém e sustenta a criação. Então, neste momento, Deus está lá no céu e Ele está pensando em você. Porque se Deus deixasse de pensar em você, neste exato momento você cairia no nada. Não é que você morreria, você deixa de existir, ou seja, você deixa de possuir o ser. Porque quem está te dando o ser? É Deus. Vamos pensar, aquela árvore que está ali, aquele IP, ele só está de pé nesse momento, porque nesse momento, nesse exato momento, Deus está sustentando ele no ser. Se Deus deixasse de sustentá-lo no ser, ele cai no nada. Não é que ele vai aquela árvore cairia morta, secaria. Não, ela deixa de existir, porque quem sustenta o ser e quem sustenta a criação é Deus. E isso é uma verdade não somente em relação a tudo, mas em relação a nós mesmos. Imagine, nesse momento, por mais que você esteja lá chorando, né, você está lá se sentindo sozinho, traído, injustiçado, me abandonaram, me deixaram sozinho, eu estou aqui esculhambado, esquecido,
maltratado, ninguém me ama, todos saíram para a pizzaria, não me levaram. Ai, que dor. Mas nesse momento, lá na dor mais profunda, Deus está pensando em mim. Porque se Ele não estivesse pensando em mim, mesmo que os meus amiguinhos não me esqueceram, não se lembram de mim, não me chamam para ir na pizzaria com eles, e eu fico aqui e vejo as fotos que eles postam nos grupos, no WhatsApp, no Instagram, que alegria estar reunidos com os amigos, mas como eles estão felizes em mim, né? Neste momento Deus está pensando em você, então isso já é fonte de cura espiritual para você. Deus pensa em mim. Olha, nossa, então não preciso que os meus amigos pensem em mim. Não, Anta. Entendeu? Tem alguém que pensa em você, que é muito maior do que aquelas pequenas criaturas que estão lá, que nem possuem o ser, que elas participam do ser de Deus, elas só estão lá porque Deus está dando o ser para elas. Então, veja, você é uma criatura que Deus está neste momento pensando, por mais terrível que você seja. Ele está pensando em você, Ele está sustentando você, Ele está te dando o ser. Porque se Ele não te der o ser, tchau. Certo. Então, são esses 5 pontos que nós vamos falar no próximo encontro sobre a obra da criação, né? Como é isso, né? Para entender bem, e aí eu vou trazer um pouco de Santo Tomás para a gente entender. Aí no ponto 5, que vai começar a trabalhar o projeto divino, nós vamos também entender um tema muito difícil, que é o tema da divina providência. Como acontece a divina providência? A gente ouve muito isso, né? Foi a providência de Deus. Tá. Foi providência de Deus? Como a providência divina age? Sobretudo a providência divina diante da questão do mal, que é um dos temas que vai tratar lá no número 309. A providência e o escândalo do mal. Será que foi providência? Mas por que Deus providenciou para aquela pessoa e diante de uma situação difícil não providenciou para mim? Então essa providência só age em favor de alguns e em detrimento de outros, deixa que se lasque. Porque daí a pessoa diz, nossa, foi a providência de Deus, né? Deus cuidava de tudo, né? Aí você pega outra pessoa que terminou numa tragédia, tudo, e aí você vai lá, mas a providência cuidou. Tá, mas cadê a providência? Então a providência ela é colocada diante um cheque, num conflito com a questão do mal. Como explicá-la, né? Então é tudo isso que nós vamos falar no próximo encontro. E aí nós vamos terminar essa parte do creio para começar o céu e a terra, né? Então tem bastante coisa. Só vou deixar uma frasezinha para vocês meditarem sobre essa questão do escândalo do mal e a providência. Tem uma frase de Santa Catarina de Sena, que inclusive está no catecismo, se vocês quiserem pegar, marginal 313. Tem aí uma citação de Santa Catarina de Sena, 313. Aí vem a citação abaixo e diz assim: assim Catarina de Sena diz: aqueles que se escandalizam e se revoltam com o que lhes acontece, tudo procede do amor, tudo está ordenado à salvação do homem. Deus não faz nada que não seja para a nossa finalidade. Então não se escandalize se alguma coisa ruim acontecer, porque como recorda São Paulo na carta aos Romanos, sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Como é difícil essa frasezinha de São Paulo, né? Sabemos que tudo, contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Então, se isso está acontecendo, por mais catastrófico que seja, é a providência divina que está conduzindo. E isso contribui para o meu bem. Mas não estou vendo bem. Calma. No final você verá. Então nós glorificamos a Deus por mais um dia de estudos. Vamos nos preparar durante o mês de agosto. Nós vamos fazer aquelas catequeses de Santa Teresinha, né? Para conhecer um pouco sobre a pequena via. Então, durante todas as terças-feiras, no mês de agosto, então nós vamos estudar
Santa Teresinha do Menino Jesus, para podermos celebrar melhor o centenário da sua canonização e sermos mais amantes ainda de nossa querida padroeira. Nós louvamos e agradecemos a Deus pela grande graça que nos concede nesta noite. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando e que aumente a nossa fé em crer na sua providência, em crer na sua onipotência, que em todas as coisas nos lembremos que o Senhor conduz com maestria toda a nossa vida está em suas mãos, nada pode escapar de suas mãos. Senhor, concedei-nos sempre que, conhecendo estas verdades, possamos cada vez mais aumentar a nossa fé e crer em vós. Tudo isso depositamos com grande confiança sob a proteção daquela que teve grande fé, a Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, o Senhor esteja convosco. Que Deus Todo-Poderoso lhes conceda uma noite tranquila, abençoada, cheia das graças divinas, sob a proteção de Santa Teresinha do Menino Jesus. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.